1 Samuel, capítulo 7. Os homens de Quiriate Jearim vieram, levaram a arca do Senhor e a colocaram na casa de Abinadab, na colina, e consagraram seu filho Eleazar para que guardasse a arca do Senhor. A arca ficou muito tempo em Quiriate Jearim, chegando a 20 anos, e todo o povo de Israel lamentava ao Senhor. Samuel chama o povo ao arrependimento. E Samuel falou a todo o povo de Israel: se quereis voltar ao Senhor com toda sinceridade, lançai fora os deuses estrangeiros e as astarotes. Dedicai o coração ao Senhor e cultuai somente a Ele, e Ele vos livrará da mão dos filisteus. Os israelitas lançaram fora os Baalins e as astarotes, e cultuaram somente o Senhor. Israel derrota os filisteus. Samuel também disse: reuni todo Israel em Mispa, e intercederei por vós junto ao Senhor. Eles se reuniram em Mispa, tiraram água e a derramaram diante do Senhor. Jejuaram aquele dia, e ali confessaram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgava os israelitas em Mispa. Quando os filisteus ouviram que os israelitas estavam reunidos em Mispa, os chefes dos filisteus subiram para atacar Israel. Os israelitas temeram quando souberam disso, e disseram a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro que ainda mamava e o ofereceu inteiro em holocausto ao Senhor. E Samuel clamou ao Senhor por Israel, e o Senhor o atendeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram para atacar a Israel. Mas naquele dia o Senhor trovejou com grande estrondo sobre os filisteus e os destruiu, de modo que foram derrotados pelos israelitas. Os homens de Israel saíram de Mispa, perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Beticá. Então Samuel tomou uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem. Ele chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram subjugados e não vieram mais ao território de Israel, porque a mão do Senhor foi contra os filisteus durante os dias de Samuel. As cidades que os filisteus haviam conquistado foram devolvidas a Israel, desde Ecrom até Gate, cujos territórios Israel também tomou dos filisteus, e houve paz entre Israel e os amorreus. Samuel julgou Israel todos os dias da sua vida. De ano em ano percorria Betel, Gilgal e Mispá, julgando Israel em cada um desses lugares. Depois voltava a Ramá, onde estava a sua casa, e ali julgava Israel, e edificou ali um altar ao Senhor. 1 Samuel, capítulo 8. Os israelitas pedem um rei. Quando Samuel envelheceu, designou seus filhos como juízes de Israel. Seu filho primogênito chamava-se Joel, e o segundo Abias. Eles julgavam em Berseba. Porém, seus filhos não andaram nos caminhos dele, mas se tornaram gananciosos, recebiam suborno e pervertiam a justiça. Então todos os anciãos de Israel se reuniram e foram encontrar-se com Samuel em Ramá. Eles disseram: tu já estás velho e teus filhos não andam nos teus caminhos. Constitui-nos agora um rei para nos julgar, como o tem todas as nações. Mas Samuel não se agradou quando disseram: dá-nos um rei para nos julgar. Então Samuel orou ao Senhor. E o Senhor disse a Samuel: atende ao povo em tudo quanto te pedir, pois não é a ti que rejeita, mas a mim, para que eu não reine sobre ele. Assim como fez desde o dia em que o tirei do Egito até o dia de hoje. Ele me abandonou e cultuou a outros deuses, assim também faz a ti. Atende-o agora, mas adverte-o solenemente e declara-lhe quais serão os direitos do rei que reinará sobre ele. Samuel transmitiu todas as palavras do Senhor ao povo que ele havia pedido um rei, e disse: este será o direito do rei que reinará sobre vós.
Ele tomará os vossos filhos e os porá sobre os seus carros para serem seus cavaleiros e para correrem adiante dos seus carros. E os porá por chefes de 1000 e chefes de 50, para lavrarem seus campos, fazerem suas colheitas e fabricarem suas armas de guerra e os equipamentos de seus carros. Tomará as vossas filhas para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor das vossas terras, das vossas vinhas e dos vossos olivais, e dará aos seus servos. Tomará o dízimo das vossas sementes e das vossas vinhas para dar aos seus oficiais e aos seus servos. Também tomará vossos servos e vossas servas, vossos melhores jovens e vossos jumentos, e os empregará no seu trabalho. Tomará o dízimo de vosso rebanho, e vos lhes servireis de escravo. Então clamareis naquele dia por causa do vosso rei, porque vós mesmos escolhestes, mas o Senhor não vos ouvirá. Porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel e disseram: não importa, queremos um rei sobre nós, para que sejamos como todas as demais nações, e para que o nosso rei nos julgue, nos lidere e lute em nossas batalhas. Samuel ouviu todas as palavras do povo e as repetiu aos ouvidos do Senhor. O Senhor disse a Samuel: atendei-o e constituí-lhe um rei. Então Samuel disse aos homens de Israel: volte cada um para a sua cidade. 1 Samuel, capítulo 9. Saul encontra as jumentas extraviadas. Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorat, filho de Afiás, filho de um benjamita. Ele era poderoso e rico. E tinha um filho chamado Saul, jovem e de bela aparência. Nenhum homem era como ele entre os israelitas. Era o mais alto de todo o povo. Os outros chegavam aos seus ombros. As jumentas de Quis, pai de Saul, haviam se extraviado. Então Quis disse a seu filho Saul: leva agora contigo um dos rapazes. Levanta-te e vai procurar as jumentas. Eles passaram pela região montanhosa de Efraim e também pela terra de Salissa, mas não as acharam. Depois passaram pela terra de Saalim, porém não estavam ali também. Passaram ainda pela terra de Benjamim, mas não as acharam. Quando passavam pela terra de Zuf, Saul disse ao rapaz que estava com ele: vem, voltemos para que não aconteça de meu pai se esquecer das jumentas e passar a se preocupar conosco. Mas ele lhe disse: nesta cidade há um homem de Deus muito respeitado. Tudo quanto diz acontece infalivelmente. Vamos até lá? Talvez ele nos mostre o caminho que devemos seguir. Então Saul disse ao rapaz: mas se formos até lá, o que levaremos ao homem? Pois o alimento de nossas bolsas já acabou, e não temos presente para levar ao homem de Deus. O que teríamos? O rapaz tornou a responder a Saul: eu ainda tenho um quarto de um siclo de prata, que poderei dar ao homem de Deus para que nos mostre o caminho. Antigamente em Israel, quando alguém ia consultar a Deus, dizia: vinde, vamos ao vidente, porque naquela época o profeta se chamava vidente. Então Saul disse ao rapaz: muito bem, vamos então. E foram à cidade onde o homem de Deus morava. Quando iam chegando à cidade, encontraram algumas moças que saíam para tirar água e lhes perguntaram: o vidente está aqui? Elas responderam: sim, está ali adiante, mas apressa-te, porque chegou hoje à cidade, pois o povo vai sacrificar hoje no altar que está na colina. Quando entrardes na cidade, logo o encontrareis, antes que ele suba ao altar da colina para comer. Pois o povo não comerá até que ele chegue, porque é ele quem abençoa o sacrifício. E depois os convidados comem. Subi agora, pois o encontrareis a esta hora. Então eles subiram à cidade, e ao entrarem, Samuel os encontrou, quando saía para sacrificar no altar da colina. Samuel encontra Saul. Um dia antes de Saul chegar, o Senhor havia revelado isso a Samuel. Amanhã a esta hora te enviarei um homem da terra de Benjamim. Tu o ungirás como príncipe sobre o meu povo Israel. Ele livrará o meu povo
da mão dos filisteus, pois atentei para o meu povo, porque o seu clamor chegou a mim. Quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: Este é o homem sobre quem te falei. Ele governará o meu povo. Então Saul se aproximou de Samuel na porta e disse: Por favor, mostra-me onde o vidente mora. Samuel respondeu a Saul: Eu sou o vidente. Acompanha-me até o monte, porque comereis hoje comigo. Poderás ir pela manhã, e te declararei tudo quanto está no teu coração. E não te preocupes com as jumentas que perdeste há 3 dias, pois já foram achadas. Mas a quem pertencerão todas as preciosidades de Israel? Por acaso não são para ti e para toda a família de teu pai? Então Saul respondeu: Por acaso não sou eu benjamita, da menor das tribos de Israel? E a minha família não é a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que me falas dessa maneira? Porém Samuel, pegando Saul e o rapaz, levou-os à sala e deu-lhes o primeiro lugar entre os convidados, que eram cerca de 30 homens. Então Samuel disse ao cozinheiro: Traze a porção que te entreguei, e pedi que a separasse. O cozinheiro pegou a coxa do animal com o que havia nela e colocou-a diante de Saul. E Samuel disse: Aqui está o que foi reservado. Come, pois, te foi guardado para esta ocasião, para que eu comesse com os convidados. Assim Saul comeu com Samuel naquele dia. Depois disso, desceram do monte para a cidade, e Samuel falou com Saul no terraço. Eles se levantaram de madrugada, quase ao nascer do sol, pois Samuel chamou Saul, que estava no terraço: Levanta-te, para que eu te acompanhe até a saída. Saul se levantou e os dois saíram, ele e Samuel. Quando desciam para a saída da cidade, Samuel disse a Saul: Fala ao rapaz que passe adiante de nós. O rapaz passou, e Samuel disse: Tu, porém, espera aqui, e te farei ouvir a palavra de Deus.